Dois textos da palavra do Senhor. Deixa eu só abrir a minha aqui também. Nós vamos ler 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 5. Amém? E nós vamos ler 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 1 ao 3. Eu vou ler aqui e você vai me acompanhar aí. 2 Tessalonicenses 3, 5. Alguns abrem, num texto e outros abrem outro. Não tente abrir nos dois, porque a gente vai acabar demorando um pouquinho mais. 2 Tessalonicenses 3, 5. Todos acharam? Quer dizer, quem abriu aí, achou? Diz assim, inclusive, gente, é um dos versículos que nós compartilhamos no nosso discipulado, né? Já recebeu a nossa mensagem de discipulado, tema. E um dos textos-chave do discipulado é a respeito de constância. E hoje eu quero compartilhar com você, eu quero que você diga assim, a estratégia maligna da inconstância. A estratégia maligna da inconstância. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 5, diz assim: o Senhor conduz os seus corações ao amor de Deus e à constância de Cristo. Em algumas traduções está perseverança, não tem problema, é o mesmo simbolismo, a constância. Alguém que perdura, alguém que continua, alguém que persevera. E lá em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 1 ao 3, foi o texto que o pastor mencionou durante a ministração. Quando Paulo fala para os irmãos da igreja de Coríntios, e ele diz o seguinte: irmãos, não vos pude falar como a pessoas espirituais, mas como a pessoas carnais, como crianças em Cristo. O que vos dei a beber foi leite e não alimento sólido, pois não podeis recebê-lo e nem agora podeis. Amém? Nesse momento eu quero a sua atenção. Eu serei breve, não se preocupe. Mas eu quero compartilhar aquilo, isso que nós estamos compartilhando aqui, irmãos, é exatamente aquilo que eu creio que a nossa igreja precisa receber como alimento. Porque toda vez que nós vamos vir para ministrar uma palavra, eu creio que existe essa preocupação no coração do pregador, seja quem seja esse pregador, não é verdade? Sempre eu pensei, o que o Senhor quer ministrar na igreja? O que o Senhor quer trazer para a nossa igreja? E existe uma palavra que tem incomodado muito o meu coração, e essa palavra é inconstância. E quando eu digo isso para você, nesses dois textos aqui que nós lemos, um nos mostra que Jesus, diga assim, Jesus é o nosso referencial de constância. O primeiro texto mostra que Jesus, o desejo de Paulo é que as pessoas fossem constantes como Cristo, porque Cristo é o nosso referencial de constância. Inclusive, eu confesso para você que eu nunca tinha notado esse texto. E hoje, montando a mensagem de discipulado, esse texto me chamou a atenção. Falei, que interessante. Jesus é o nosso referencial de constância. Por quê? Porque Jesus passou sofrimento, passou luta, dificuldade, foi humilhado, foi questionado, foi perseguido, mas ele se manteve firme no seu propósito. E isso é constância. E eu creio que Jesus nos ensina através desse posicionamento dele, amém? Alguém que se mantém firme. Alguém que não faz aquilo que quer fazer, mas faz aquilo que precisa fazer. Isso é disciplina. Alguém que permanece firme, mesmo quando as circunstâncias são adversas. Isso é constância. Você permanece. Quantos aqui já vieram alguma vez para o culto, mesmo que você não estivesse com vontade de vir? Já aconteceu com você isso? Já aconteceu comigo. Às vezes tem dias que a gente fala assim, ai meu Deus, não, hoje não, ai Senhor, vou dar uma desculpa. Aí aquela frase, que o pastor Alex falou, a sua desculpa só serve para você, porque Deus sabe o que é desculpa e Deus sabe o que não é desculpa. E às vezes eu fico, ai Senhor, não, hoje, não estou me sentindo bem, isso e aquilo, mas eu sei no fundo que eu posso vir. E todas as vezes que eu vim buscar o Senhor, mesmo sem vontade de vir, eu posso dizer que eu saí daqui renovada. Amém? Isso aconteceu com você? Então, irmãos, existe uma estratégia maligna da inconstância. Maligna. Porque a pessoa que é inconstante, ela não experimenta coisas sobrenaturais. A pessoa que é inconstante, ela anda, experimenta alguma coisa, ela sente que aquilo é bom e depois ela volta e retrocede. E ela acha que ela parou, mas ela não parou, ela não estagnou, ela está decaindo na fé. Amém? É esse o prejuízo. E aí o diabo, ele sabe disso. E o segundo texto que nós lemos aqui, porque eu não quero demorar muito, é o texto que mostra a aflição do coração de Paulo, o desabafo de Paulo. Você percebe aqui o desabafo de Paulo? Às vezes o nosso desabafo também, como pastores, às vezes, olha irmãos, isso, aquilo. Paulo era um pastor, Paulo era um apóstolo, Paulo era alguém que cuidava de vidas. E é natural que quando a gente cuida de vidas, às vezes a gente se entristece com algumas pessoas, com algumas atitudes.
E Paulo falou assim, poxa, irmãos, olha, eu queria tanto falar para vocês como pessoas espirituais, mas eu não posso. Eu queria tanto dar alimento sólido, mas eu não posso. Eu tenho que estar dando leitinho para vocês não podem suportar. E sabe o que isso me revela? Diga aí, inconstância. Porque se Paulo está dizendo que já era para estarem comendo um alimento sólido, significa que essas pessoas deveriam estar progredindo na fé, você não concorda? Elas deveriam estar progredindo na fé, mas elas estavam decaindo da fé. Isso revela inconstância. Então essa é a estratégia que o inimigo ele tem para destruir a minha vida espiritual, a sua vida espiritual, o meu ministério, o seu ministério, o propósito que Deus colocou diante de nós. Isso daqui foi o desabafo de Paulo. Irmãos, eu aprendi cedo a respeito de constância. Graças a Deus. Só que eu também tive as minhas fases de inconstância. Quem não teve? Não é verdade? Quem não teve fase de inconstância? Começar inconstante é natural, porque nós somos bebês na fé. Mas permanecer em constância não é natural. E nós não podemos aceitar isso. Amém? Então, eu lembro, por exemplo, um momento assim, eu não lembro nem se o pastor Júnior vai lembrar disso, mas eu lembro que quando aceitei Jesus, eu logo fui integrado no Ministério de Louvor, foi uma bênção para mim. Só que nessa época, eu era uma pessoa inconstante. Então, o que acontecia? Qualquer brecha que eu tinha, de feriado, de final de semana, qualquer coisa que eu fazia, eu me mandava para breves, para a minha família, porque eu tinha saudade da minha família. Eu estava morando aqui em Belém, longe dos meus pais, desde os 17 anos, 16, 17 anos, e eu tinha falta da minha família, dos meus amigos, das pessoas de breves. Então, qualquer oportunidade que eu tinha, eu ia. E eu lembro que nesse dia, isso já tinha acontecido diversas vezes na minha mente, né, de uma criança na fé, não tinha nenhum problema, estava tudo bem. Só que eu imagino que na minha liderança isso estava gerando uma chateação. Poxa, Tacinha some, aparece, desaparece. Aparece, desaparece. Inconstante. E aí eu lembro que nesse dia eu cheguei toda feliz de breve no culto de domingo, né? Vou participar do louvor. Como algumas vezes as pessoas chegam, né? Que som desaparece e quando vê já vai subindo para o altar para ministrar. E eu lembro que nesse dia eu estava vindo na direção assim para participar. O pastor me pegou no meio do caminho, antes de subir no altar. Irmãos, ele me deu uma dura. Com amor, mas ele me deu uma dura. E nesse dia ele me colocou no banco. E ele falou assim, olha, não tem mais condições assim. Você se ausenta, você desaparece, você... Não é assim que funciona a obra de Deus. Não é assim que funcionam as coisas de Deus. E eu precisei daquela bronca, daquela dura que eu recebi do pastor. Eu lembro que eu passei o culto inteiro chorando. Eu sentei assim no banco, assim da frente, desse lado daqui. E o pastor pregando lá no culto e eu só conseguia chorar porque eu fiquei assim, refletindo, de fato, pelas minhas atitudes. Era uma nova convertida. Mas aquilo foi uma lição para mim, então eu digo para você que desde muito cedo eu aprendi sobre constância. Porque eu entendi que eu não podia ser essa pessoa inconstante. Eu não podia ser essa pessoa que uma hora está firme, uma hora não está. Uma hora participa, outra hora não participa. Uma hora fala, pastor, eu estou aqui, outra hora a gente não sabe dessa pessoa. Você entende isso, gente? Amém? Mas eu precisei desse chacoalhão, isso foi bom para a minha vida. Eu dou graças a Deus por esse momento, por esse dia que eu nunca esqueci, que ficou registrado. No início eu me senti triste, humilhada até, mas depois eu entendi, realmente, eu preciso ser uma pessoa constante. Então a constância tem a ver com permanecer trilhando o mesmo caminho insistentemente. Aí eu pergunto para você, pergunte a pessoa do lado, por que será que o diabo ataca tanto na inconstância? Por que será que o diabo quer que a gente seja inconstante? Você parou a pensar sobre isso? Por que o diabo não quer que você ore? Tem alguma coisa, não é verdade? Por que o diabo não quer que você congregue? Por que o diabo não quer que você seja um líder assíduo na sua célula? Por que o diabo não quer que você fale de Jesus para as pessoas? Existe uma motivação maligna por trás disso. E quando eu paro para pensar, por que será que o inimigo ele não quer que a igreja dele seja uma igreja constante? Ele sabe o motivo por qual ele não quer, porque ele quer trazer impedimento para o crescimento. Porque ele quer que pessoas vivam estagnadas na sua fé, amém? Ele quer que pessoas não avancem, não cresçam. Vivam o tempo todo a mesmice, é isso que ele quer. E eu anotei aqui que eu quero compartilhar com você alguns motivos. Primeiro, porque ele sabe que você se torna aquilo que você faz e não aquilo que você diz. Você já viu uma expressão que diz assim, você é o que você come? Então, é isso aí. O diabo sabe que você não é o seu discurso. Eu posso pregar aqui e você falar, que legal isso, mas se eu não viver não adianta de nada, não é verdade? Não adianta.
Então não adianta eu falar assim, olha, eu sou cristã, olha, eu sou uma pessoa praticante, olha, eu sou uma pessoa que ora, se eu não oro, se eu não sou uma pessoa assídua, se eu não sou uma pessoa que soma com a minha igreja local, não adianta nada. Ele sabe que na verdade eu não sou, eu só falo. Amém? E muitas pessoas têm vivido esse engano, infelizmente. Então não adianta que eu sou, dizer que eu sou algo, porque eu preciso ser praticante daquilo. E eu pergunto para você, no que você tem investido o seu tempo? Porque é nisso que você se tornará. Amém? É isso que nós iremos nos tornar. Aí eu pergunto, você tem priorizado a programação da sua igreja? Irmãos, nós temos aqui na igreja uma programação que ela não é cansativa. Eu não sei se você acha que é, sinceramente. Mas eu lembro de uma época que nós estávamos de segunda a segunda, não tinha intervalo nem dia santo, nada. Todos os dias. Isso não era ruim, eu não acho que isso era ruim. Era bom. Só que hoje nós temos uma programação que te permite, só que de alguma forma esse extremo também nos leva a ver pessoas enclausuradas na igreja. E isso de algum ângulo não vai ser saudável. Amém? Quando nós temos uma programação que nos permite estar com a nossa família, que nos permite ter comunhão, que nos permite ter tempo de discipulado, ter tempo de lazer, isso é muito bom. Só que tem pessoas que elas não valorizam isso. O que elas fazem? Na hora que é do lazer, de repente ela está fazendo outra coisa. Aí na hora que era para ser da família, ela está fazendo outra coisa. Aí na hora que é do culto, ela vai para o lazer. Você está entendendo? É uma bagunça. Aí ela não vai para a célula dela, mas ela vai visitar a célula do outro. Você já pensou o que é isso? Aí ela não discipula o seu discípulo, mas ela está fazendo outra coisa. É uma desorganização, é um desajuste. Isso é inconstância. Você está entendendo? Isso é inconstância. Por isso que eu pergunto, você tem priorizado a programação da sua igreja local? Está aqui hoje a priorizar. Glória a Deus pela sua vida. Valorize isso. Você tem programa, você tem priorizado a sua célula. Você tem feito o seu discipulado. Você está priorizando isso. Isso é importante, irmãos. Isso é visão de igreja. Você está debaixo de uma liderança, está dando a direção. Cabe a cada um de nós ser obediente ou não. Obediência não é palavra, obediência é ação. Amém? Você está priorizando o seu tempo de oração, o seu tempo de leitura bíblica, você está priorizando a sua constância espiritual, a sua vida íntima com Deus? Essas perguntas que nós precisamos nos fazer hoje. Porque às vezes, infelizmente, quando eu penso sobre constância, eu penso assim, tem pessoas que não são constantes, não adianta, e parece que o problema está na constância, mas preste atenção, não está. Porque tem gente que não é constante na obra de Deus, nas disciplinas espirituais, mas ela consegue ser constante na academia, na faculdade, na amizade. Amém? Ela consegue ser constante em outras áreas. Então ela não é porque ela não sabe ser constante, é porque ela não quer, ela não prioriza, ela não entende a importância. Porque eu fico pensando, será que eu quero ficar, sei lá, bombado, mas eu quero ficar bombado agora. Se ele for no final de semana, aí vai só domingo para a academia. Aí o que vai adiantar? Ajuda, ajuda. Mas é suficiente? Não, não é suficiente. Não vamos mentir para ele dizendo que é suficiente, porque não é.
vida do culto, uma pessoa inconstante, forte na fé, só se a palavra de Deus estivesse contrariando, porque não existe. Então o diabo, ele sabe que a inconstância traz fraqueza da fé, por isso que ele aprisiona muitas pessoas na inconstância. Amém? E por último, o diabo, ele sabe que a inconstância faz você não ser uma pessoa que se pode contar. Isso daí é um grande X para mim, sabe por quê? A inconstância mina a equipe. A inconstância faz com que você não seja uma pessoa que ajude, que colabore. Eu mencionei agora no discipulado que eu ouvi uma expressão essa semana passada, retrasada, de uma pessoa que no final do culto, ela mencionando, comentando: eu sou uma crente itinerante, ela falou. Eu falei: mas o que é crente itinerante? Não, eu estou aqui, eu vou ali, depois eu vou na outra igreja, depois eu vou na outra, depois eu passo ali no congresso de não sei quem, depois eu vou não sei para onde. Não tem lugar certo. Aí eu fiquei pensando, primeiro que bíblico não é, não tem fundamento bíblico para isso. Porém, o que me chamou a atenção é que essa pessoa talvez ela pense assim: eu não tenho prejuízo porque eu recebo onde eu vou. O problema não é que você recebe, o problema é que você não pode dar. Amém? O problema não é que você recebe, porque talvez você vá e ouça uma palavra numa igreja, e ouça na outra, e você saia de lá avivado. Mas esse não é o propósito de Deus para você, somente receber. O propósito é dar. E quando você não está envolvido no corpo de Cristo, quando você não é constante, você não consegue somar com a igreja local. E aí que está o problema. Por isso eu quero encerrar perguntando para você: nós podemos contar com você? Porque a pergunta que nós queremos fazer para a igreja é essa: gente, nós podemos contar com você? Irmãos, não importa se nós tivermos 10 pessoas aqui que nós podemos contar. Porque se nós tivermos 10 pessoas que nós podemos contar, então é com essas pessoas que o Senhor vai usar para essa igreja crescer. O grande problema é quando eu acho que eu tenho 30, eu só tenho 10. Aí dói. É melhor então só ter 10 mesmo. E saber, não pode contar? Não, beleza, não pode contar. Cada um planta, cada um colhe, segundo aquilo que você está plantando. Mas saber que tem 10, só 10, mas eu sei que eu posso contar. Aí eu quero encerrar lendo com você o texto lá em 2 Reis, capítulo 18, versículo 21. Esse texto ele não é muito conhecido, mas ele revela bem o prejuízo da inconstância. O prejuízo de não poder contar com alguém. 2 Reis, abra a sua Bíblia, capítulo 18, versículo 21. 2 Reis, capítulo 18, versículo 21. Acharam aí, gente? Olha só, isso daqui que eu vou ler para você foi o que foi falado para Israel, que queria confiar em alguém que não podia contar. Preste atenção, tá? Na leitura. 2 Reis 18, 21. Olha só o que diz o texto: você, falando para Israel, confia nesse bordão de caniço esmagado que é o Egito? Se alguém se apoiar no caniço, ele vai espetar e furar a mão. É assim o faraó, rei do Egito, para todos que nele confiam. Amém? Eu quero encerrar dizendo para você que é essa sensação que nós temos quando nós achamos que podemos confiar em alguém e nós não podemos confiar em alguém. Israel achava assim: não, eu vou para a guerra, mas eu vou levar meu amigo do Egito comigo, que esse é o cara, esse vai dar apoio para mim, nesse eu posso confiar. Aí Deus falou para ele: você acha que pode confiar no Egito? Ele é que nem um caniço quebrado, você mete a mão, ele fura a tua mão, ele não te ajuda. Você acha que você pode contar, mas o que você recebe dele é ingratidão, é traição, é dor. Amém? Irmãos, é isso que nós não queremos viver nessa igreja. Nós queremos poder colocar a mão sobre alguém e falar assim: esse eu posso contar, esse eu sei que vai me ajudar, esse eu sei que vai somar no crescimento do reino de Deus. Eu creio que é isso que o Senhor tem estabelecido para mim e para você. Nós somos pessoas que nossos pastores puderam contar conosco. Não somos perfeitos nem de longe, mas a gente estava lá: pastor, o que o senhor precisa? Pastor, o que o senhor quer? O que eu posso ajudar? Nem sempre concordamos com tudo que o nosso pastor definia, mas estávamos lá. E é isso que o Senhor ele quer gerar no nosso coração: constância. Quando nós somos constantes, nós somos pessoas que podem se contar. Amém?
Isso traz alegria, irmãos, para o coração de qualquer pastor. Quando eu olho para a Maria e digo assim, Maria, faça isso, eu sei que ela vai fazer. Ou quando eu nem peço, mas ela é proativa, ela fala assim, não, eu sei que precisa disso, ela vai lá e faz. Amém? Seja esse líder que se pode contar. Seja essa pessoa que se pode confiar. Que se isso alegra o coração dos seus pastores, muito mais alegra o coração de Deus. Amém? Nesse momento, fique de pé no seu lugar. Eu quero que você olhe para dentro de si nesse momento, de verdade. E olhando para dentro de você, você comece agora a se analisar, dizendo assim, Senhor, será que eu sou uma pessoa que os meus pastores, que os meus líderes, que os meus supervisores, que os meus discipuladores podem contar mesmo? Será que eu tenho sido alguém constante? Ou será que eu tenho sido alguém que tem dado trabalho, que tem dado desgosto para a minha liderança? Alguém que tem feito os meus pastores chorarem? Porque isso não é proveitoso, irmãos, para nós. Isso não é proveitoso para a liderança, isso não é proveitoso para você. Isso é desgastante para o relacionamento. Senhor, quer nos convidar a sermos pessoas que nós podemos contar uns com os outros. Líderes que estão ali dizendo, pastor, o que eu posso te ajudar? E eu sei, irmãos, que se você olhar para dentro de você, talvez você fale assim, ai pastor, eu quero ser constante, mas eu não sei mais como ser. Eu acho que eu me perdi em algum caminho. Eu quero dizer para você que Jesus, eu começo a entender que ela é somente consequência de algo mais profundo que está no nosso coração, que é a falta de amor. É a falta de amor, é a inconstância. Ela é a falta de amor por Deus, é a falta de gratidão por tudo que Deus tem feito por nós. Quando você ama, você retribui, você quer fazer algo, você quer agradar. E às vezes o nosso amor está tão frio pelo Senhor que a gente já não tem mais constância, porque a gente não tem mais sentido nisso. Por isso a minha oração hoje não é, Senhor, restaura a constância do teu povo. A minha oração hoje é, Senhor, restaura o amor no coração, no meu coração, no coração dessa igreja. Restaura o amor no coração daqueles que não estão aqui essa noite, Pai. Comece a orar agora, Pai, alcance aquelas pessoas que estão na sua casa, que não vieram para esse lugar por qualquer motivo, pela sua inconstância, porque não valorizam, porque não entendem. Perdoa, Senhor, porque de fato eles não sabem o que eles estão fazendo. Eles não sabem o quanto isso é prejuízo para a sua vida espiritual. Alcança, Pai, a vida dessas pessoas. Levanta o exército, Deus vivo nesse lugar, Senhor. Abre os meus ouvidos, eu quero ouvir. Faça essa oração para o Senhor. Abre os teus olhos, eu quero ver. Abre meu coração, quero sentir. Teu grande amor. Teu grande amor. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez. Irmãos de amor por ti. Senhor, nesse momento restaura o amor, Senhor, sobre a tua igreja. Restaura o amor, Espírito Santo, sobre cada coração. Pai, o Senhor conhece
dia esse amor já foi tão vivo no nosso coração. Um dia nós queremos ganhar tantas almas para Ti. Nós queremos, Senhor, mudar o mundo em que nós estávamos, fazer diferença na nossa igreja. Meu Deus, nesse momento, que o Senhor possa restaurar, Senhor, no meio da Tua igreja, o amor verdadeiro por Ti. Atrai o nosso coração para Ti, atrai as nossas vidas a Ti, Senhor. Manifesta-te nesse lugar. Deus, quebra barreiras, quebra, Senhor, muros, Senhor, espirituais que às vezes se levantam, porque nós mesmos levantamos esses muros no nosso coração, barreiras de oração, barreiras de perdão, barreiras de amor, barreiras de submissão, Senhor. Manifesta, Senhor, no nosso meio, restaura o nosso amor. Essa noite nos leva para a nossa casa, mas nos leva com uma mensagem gritando no nosso coração: eu sou alguém que Deus pode